Bem, hoje a gente organizou uma live diferente, porque nós tivemos 3 lives seguidas sobre material estruturado, né? Sobre adaptação. E aí surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas. Então, eu recebi também, além da interação de vocês, das outras lives, eu eu recebi também algumas colocações sobre o tema de material estruturado e adaptado, né? Material estruturado, material adaptado, adaptação, currículo. E aí, então, hoje eu achei legal a gente falar um pouquinho sobre a dúvida de vocês, porque senão a gente vai falando só sobre conteúdo, 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 e a gente perde um pouquinho, né, essa coisa dessa interação que a gente gosta de ter com vocês, tá bom? Então, algumas pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo YouTube, e aí a gente foi então catando isso daí, reunindo essas dúvidas e chegamos a alguns temas que a gente vai tratar hoje. Então, hoje está um tema mais de responder as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, do que propriamente trazer um conteúdo sobre adaptação curricular e material estruturado, ok? Então, vamos lá. Vamos começar então. Primeiro ponto aqui que eu achei muito interessante foi sobre a demanda da educação especial e a formação do professor. Então, tiveram muitas colocações sobre Marta, apesar de eu ter pós-graduação, eu não vi na pós-graduação a questão da prática, né? Nós temos muita teoria, a gente não tem prática, ou então a teoria que nós aprendemos na pós-graduação muitas vezes não está nos servindo para o serviço dentro das escolas, para o trabalho diretamente com educação especial. Há um desnível do que a academia ensina, né? E do que realmente o professor precisa. E por isso a gente tem que correr por fora, né? A gente tem que se qualificar por fora e acaba a nossa qualificação ficando uma qualificação cara, né? Porque você faz uma pós e depois de uma pós a gente ainda tem que fazer cursos de capacitação, isso tudo. Então acaba ficando uma formação cara e muito trabalhosa. Apesar de que professor não para de estudar nunca, a gente não para nunca de estudar, a gente está sempre estudando, a gente está sempre se reinventando, conhecendo espaços novos. Quando a gente lê um livro, a gente pensa assim, gente, o que eu estava fazendo antes, né? Hoje podia melhorar, se eu soubesse disso antes, eu teria outras atitudes com meus alunos, teria intervido muito melhor. Então a gente nunca para de aprender, graças a Deus, né? Porque senão ia ficar uma coisa muito monótona. Então, que bom que a gente não para de aprender, a gente está sempre tendo que estudar e sempre tendo que aprender. E aí, um dos questionamentos foi esse daqui: a diversidade dos alunos e a falta de orientação na formação dos educadores. Quando a gente pensa em educação especial, a gente às vezes não tem uma noção da demanda que a gente vai atender, né? Quem são esses alunos que compõem a população da educação especial? Quem é que a gente vai encontrar na escola? Nós nos preparamos para entrar na escola, ser capazes de organizar currículos adaptados, atender os alunos, atender os professores, mas quando chega lá, quando chega na prática, muitas vezes a gente fica perdido, né? A gente tem assim uma dificuldade de organizar todo as necessidades da demanda de educação especial, exatamente porque nós não temos uma formação de qualidade no Brasil. O que eu quero dizer de qualidade? Não é a qualidade do que a instituição oferece, mas é um currículo de formação profissional na área de educação. A história da educação brasileira é uma história permeada de muitos episódios tristes, né?
de destruições de cultura, destruição de acervos culturais, educacionais, como foi na Reforma Pombalina, né, que foi uma história educacional que foi destruída, né? Depois a ditadura militar também, nós tivemos grandes prejuízos na educação no período da ditadura militar. Então a gente tem episódios muito tristes, né, na nossa história educacional. Recentemente nós tivemos aí o nosso Museu Nacional queimado, né? Foi queimado, houve um incêndio e muita coisa da história foi perdida. Então, a gente não é um país, a gente não é um povo que tem a cultura de preservação de aprendizado, de qualidade, de incentivo, né? Os professores são a profissão ser professor, né? A profissão de professor, de educador, é uma das profissões mais desvalorizadas no nosso país. Então, isso é muito difícil. E quando a gente chega dentro da escola e a gente vê uma demanda de alunos que precisam de um olhar diferenciado, de um olhar adaptado, de uma interface entre educação e saúde, a gente fica perdido. E a academia não nos ensina isso. A academia não nos ensina que a educação especial é uma interface entre educação e saúde. Nós somos preparados para reprodução de conteúdos, mas a gente não é preparado dentro da academia para uma avaliação do aluno, uma intervenção profunda do aluno. A gente é preparado para transmitir conhecimento e não para entender processos cognitivos. Isso é muito sério na nossa formação, né? E eu me coloco nisso. Quando eu me formei, eu tive um curso muito bom, professores muito bons, mas quando a gente chega na prática, a gente tem que correr atrás, né? Depois eu vou contar uma historinha para vocês. E aí, todo esse processo de formação, ele vai canalizar exatamente para isso aqui, as intervenções avaliativas, para que eu possa entender que meu aluno da educação especial, a demanda da educação especial, ela, em primeiro momento, ela tem que ser avaliada. Eu preciso estudar muito, eu preciso entender muito bem isso. Hoje a gente tem protocolos, a gente tem testes, a gente tem intervenções à disposição dos professores e a gente tem que estudar muito. Nada é um passo de mágica. E quando você vai estudar esses protocolos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, quando a gente vai falar sobre esses protocolos, quando a gente vai falar sobre a ciência, quando a gente vai falar sobre evidência científica, fundamentação científica na nossa prática, parece que se abre um chão assim, ó, abre um chão, né, debaixo dos nossos pés, porque a gente passa tanto tempo num processo de formação, quando chega dentro da escola, a gente vê que para que eu estudei tanto? O que eu estudei vai valer para isso daqui? Então a gente tem esse desnivelamento aí de necessidade, de demanda e formação, o nosso currículo de formação. A gente tem um problema muito grande no Brasil sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu tô vendo que tá entrando. Tá, só os boa noites mesmo. Qualquer dúvida vocês podem já colocar. Então, e nesse primeiro momento, a gente tem essa questão, a demanda educacional. Então, dentro de uma população, numa escola, eu tenho autistas, eu tenho paralisia cerebral, eu tenho cego, eu tenho baixa visão, eu tenho síndromes raras, eu tenho síndrome de Down, eu tenho uma criança esquizofrênica que pode até nem ser arrolada lá na sala de recursos, mas é você que está lá dentro da escola, é você que tem pelo menos um mínimo de conhecimento que possa auxiliar, que pode ajudar, então acaba indo para você. É uma criança dislexa mais profunda que você precisa também ajudar, mas você precisa ajudar porque você vê que você acaba se envolvendo no caso. Então, é muita coisa, é uma demanda muito grande.
muito grande, né? Eu, quando trabalhava em escolas, assim, as demandas eram 17 alunos de manhã, 17, cheguei a atender numa manhã, não todas no mesmo dia, né? Mas a demanda, né, da escola era essa. Então, dentro desse universo era muito grande, de uma dúvida muito grande se a criança estava enquadrada ou não na educação especial, autistas e tudo. A demanda era muito grande, muito diversa. Então a gente fica realmente presa nisso. Trazem para a gente esse conflito e essa incomodação muito grande. E muitas vezes se julgando mal profissional. Não, calma, não é isso. A gente realmente tem que estudar. A gente tem que estudar, a gente tem que se organizar, a gente tem que pensar no nosso repertório para poder trabalhar com uma criança especial. A gente tem que preparar o nosso repertório. A gente tem que saber quem nós somos, quais são as nossas necessidades que nós temos, né, assim como os nossos alunos, e nós temos também as nossas potencialidades. Então, a gente tem que saber, como profissional, organizar a nossa vida profissional, nosso estudo, nosso saber, para que a gente possa dar conta dessa demanda, né, de alunos. O atendimento educacional, uma outra dúvida que nos vem muito é a questão da individualização do atendimento, né? O atendimento individualizado. O que é isso, Marta? Como é isso? O atendimento individualizado, eu não posso atender em grupo, é só de um a um? Bem, eu sou uma pessoa que eu tenho algumas restrições a atendimento em grupos, mas há casos que são necessários. Quando você está trabalhando a parte de sociabilização da criança, né? Quando eu estou trabalhando a questão do convívio da criança, AVD da criança, né? Atividades da vida diária, atividades no recreio, atividades na hora da alimentação. Então você tem que ter esse momento que você atende em grupos. Então você pode fazer uma organização, né, dentro do seu atendimento para você atender em grupo. Eu não passo de 4 crianças, porque senão não dá, né? Aí vira turma, não vira um atendimento especializado. Então eu atendo de 3 a 4 crianças, dependendo aí do nível cognitivo da criança. Mas, gente, independente do atendimento ser individualizado ou do atendimento ser em grupo, o atendimento educacional, ele é individualizado. Como que é isso, Marta? O modo que eu vou agrupar, o modo que eu vou fazer o meu atendimento é uma metodologia dentro da minha prática, né? Mas para que eu chegue a agrupar alunos, eu primeiro tenho que passar pela individualização. Eu tenho que avaliar meu aluno individualmente. Eu tenho que saber quais são as suas potencialidades, quais são as suas necessidades e como que eu vou fazer esse agrupamento. Então, quando eu penso em individualização, eu estou pensando no indivíduo, estou pensando naquela criança. Agora, para aquela criança pode ter várias formas de atendimento, né? Eu posso fazer um atendimento separado, eu posso fazer um atendimento dentro do ambiente natural, ou seja, atender essa criança, ele no recreio, ele na sala de vídeo, eu posso atender em grupos formados, em grupos naturais, ou seja, a professora passou um trabalho, está na hora do atendimento dele da sala de recursos? Não, mas é mais importante que ele participe desse grupo dentro da sala do que eu atenda ele. Então eu vou para a sala. Então eu atendo aquela criança naquele dia, naquele momento, dentro da sala de aula, fazendo aquele de criança para eu ver como vai ficar esse plano de atendimento. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Quando a gente fala em atendimento individual, a gente está falando na raiz da coisa, né? No recebimento dessa criança.
Depois, o que nós vamos fazer com essa criança, a forma como a gente vai atender essa criança, a minha metodologia de atendimento, aí é uma outra coisa. Ela pode ser em grupo, ela pode ser separada, ela pode ser num grupo montado, ela pode ser em pequenos grupos ou em grandes grupos. Aí a gente vai, ao longo do atendimento, a gente vai entender isso daí. A questão de materiais, gente, muita gente critica os materiais estruturados, o ensino estruturado, os materiais que a gente, né, que a gente utiliza. O professor tem um número de materiais organizados. Não, cada criança precisa de um material. Eu não entendo assim, acho que não é assim, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que quando a gente constrói um material, seja ele qual for, seja os meus materiais, seja os materiais que vocês constroem, seja os materiais de outras colegas que trabalham também com material estruturado, um aplicativo, seja um jogo concreto, esses jogos, nós não estamos pensando diretamente no aluno. Nós estamos organizando o conteúdo. Então, eu preciso ter ferramentas de acesso ao aprendizado. Eu preciso de ter ferramentas que eu ensine o plural, que eu ensine o singular, que eu ensine o coletivo, que eu ensine separação silábica. Então, quando eu penso em construção de materiais, eu estou pensando em reprodução do currículo. Eu não estou pensando ainda na criança. Aí, quando eu vou construir e eu decido construir um determinado material, pensando na adaptação do material, é na questão... Só um instantinho, gente, que a gente vai precisar fazer uma organizaçãozinha aqui. Isso, pronto. Não é no nosso... quando a gente pensa em construção de materiais, a gente tem que pensar em todas essas questões, mas a gente tem que pensar... Qual o momento que a gente vai pensar nessa individualização? É no momento que então eu vou ter o meu material organizado com todo o currículo. Gente, quando a gente fala em currículo, a gente está falando no currículo escolar. Eu não posso para a criança pintar e passar tempo. Eu tenho que ensinar com toda a dificuldade dela, ela fazendo ter atendida por um terapeuta ou não, eu como educador, eu tenho que suprir o máximo as necessidades dessa criança. Então, eu tenho que ter organizado todo o meu currículo adaptado já. Pelo menos minimamente adaptado. Eu sempre falo isso para vocês, mesmo que a gente faça uma reorganização, mesmo que a gente tenha que mexer mais um pouco, adaptar mais um pouco, ou readaptar aquele material, a gente já tem uma base para se trabalhar. Então, o material estruturado, seja ele a forma que for, seja ele digital, seja ele estruturado em pranchas, em packs, seja ele como for, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, estática, né? É uma coisa estática. Quando que eu vou dar vida a ele? Quando eu conhecer o meu aluno, quando eu fazer a avaliação do meu aluno e perceber quais são as necessidades do meu aluno. Aí eu passo, então, dar vida aos meus materiais, que organizar os meus materiais de forma a atender as necessidades do meu aluno. Para quê, gente? Para propiciar ao meu aluno o ensino, tá? Então, é a partir dos materiais que estão ali dispostos para mim, é como se fosse um livro didático, né, gente? A gente tem um livro didático, mas muitas vezes a gente fala, poxa, pegar isso daqui, mas eu vou fazer um outro tipo de tarefinha aqui, usando essa ideia aqui do livro. Essa ideia do livro aqui não coincide muito com a minha turma, por exemplo, o nível que está a minha turma. Então, a gente faz essa adaptação de forma mais geral aí para as crianças típicas, né? Mesmo. Então, é isso. Então, o material, ele é estático, é importante que a gente produza, é importante que a gente dê qualidade para ele, é importante que a gente entenda o que a gente está fazendo. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Para quê? Para que eu garanta
um atendimento individualizado, um atendimento de qualidade, o ensino, tá? Então, a gente tem a nossa ferramenta aí. Então, os nossos materiais, gente, é uma ferramenta de trabalho. Então, é como se a gente fosse um marceneiro, precisasse de martelo, é como se a gente fosse uma pessoa que capina, que trata da horta, que precisa de uma enxada, uma pessoa, um médico que precisa de um bisturi, um dentista que também precisa de um bisturi, precisa de uma injeção de anestesia. Então, os nossos materiais é isso, instrumentos de trabalho, são nossas ferramentas. Mas cada profissional sabe como usar aquela ferramenta. Então, o que vai ser individualizado? A forma que eu, Marta, vou aplicar aquele material, como eu vou dispor daquele material para o meu aluno, tá bom? Então, é importante que a gente tenha materiais organizados, atividades organizadas, que a gente tenha técnicas diferentes de ensino, que a gente conheça a didática, que a gente conheça a pedagogia. Isso é fundamental para que nossos alunos possam ter aí um aprendizado de qualidade. Sempre eu falo também, a gente tem que lembrar que a inclusão, ela é acesso, permanência e aprendizado. Senão, não é inclusão.